Oi, gente, eu sou Flávia Almeida, designer de interiores, especialista em Feng Shui, e hoje estou aqui para te trazer 9 regras para você aí adaptar no seu dia a dia e desapegar. Primeiro vamos entender o conceito de desapego, né? O porquê que é importante desapegar. Quando a gente tem algo aí sobrando, excessos, né? Isso tudo faz com que a energia fique parada, porque a gente termina não usando essas coisas, né? E tá aí a grande questão. Quando você utiliza as coisas, não tem problema nenhum, tá? Mas de repente aí você tem umas coisas que ficam guardadas anos e anos, coisas, e você vai ver aqui que tem um monte de coisas, de regras que vão te ajudar aí a entender por que você não ter essas coisas dentro da sua casa, tá? Você tá mandando uma energia de que você tem demais, você não tá precisando. E pro Feng Shui, quando a gente desapega, a gente está se abrindo para novas oportunidades. Então, às vezes, você tá lá pedindo mais prosperidade, pedindo um relacionamento, pedindo mais saúde. Mas não tem nem espaço para você receber tudo isso, porque você tem lá tanta tralha, tanta coisa que já não faz mais sentido, não te representa, que isso termina atrapalhando a sua vida, né? Então, qual que é a ideia aqui? Quando a gente tem algo dentro da nossa casa, isso também quer dizer algo sobre a gente, né? Como a gente se sente, como a gente é naquele momento. Então, quando você se propõe a deixar ir aquilo que não tem mais nada a ver com você, realmente vai fazer uma diferença e tanto, tá bom? A gente tem aqui um vídeo inteirinho para te ensinar sobre isso e vocês vão entender. Fica aqui, certo? Pega papel e caneta. Primeira coisinha aí que eu quero dizer para vocês, pega papel e caneta e marca todas essas regras, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Se você não tá com papel e caneta agora, depois você assiste o vídeo novamente e dá tudo certo, tá bom? Primeira coisa que a gente vai se perguntar, isso contribui com a minha energia? Isso contribui para o que eu quero, né? Qual que é essa função aí? De repente essa xícara, tá? Vou pegar aqui minha xícara. Eu tenho essa xícara, ela é bonita, eu gosto dela, mas ela contribui para minha energia, né? De alguma forma, isso tá me fazendo bem, tá me gerando um bem-estar? Isso é muito importante da gente entender, tá? Vocês vão ver que tem outras regras que são bem ligadas a essa, mas você precisa entender se isso faz sentido estar na sua vida hoje, tá bom? Porque tem itens que já não fazem mais esse sentido. Então, é uma questão da gente entender todas as regras juntas para você conseguir alinhar aí o que você vai dispensar, o que você vai desapegar, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha. Está alinhada com a sua energia, né? Hoje corresponde com aquilo que você quer. Por exemplo, vamos pegar essa blusa, tá? Hoje eu gosto dela, né? Eu gosto de vermelho e tal. Talvez daqui 10 anos eu não vou mais gostar e ela vai estar intacta, ainda vai estar bonita. E tudo bem que eu desapegue dela, né? Porque não é porque a peça ainda é nova, mas ela não está alinhada mais com o que você gosta, ou o que você deixou de gostar. Eu já tive muitas roupas, por exemplo, que não tem mais nada a ver. Você engorda, você emagrece, né? Você muda o seu gosto. Então, não tem mais nada a ver. Às vezes você tem lá filho que está estudando fora, ou você tem um monte de mala, vamos pensar assim. E aí você tem aquele bate e volta, né? E vai para um lugar e vai para outro, e muitas pessoas dentro de casa, você precisa daquilo. Chega um momento que você não precisa mais. E aí isso está contribuindo para a sua energia, né? Então se pergunte, porque é bem interessante, tá? Vamos para a segunda lição aqui. Eu amo. Se pergunte, eu amo essa xícara, gente. Eu amo de paixão essa xícara. Eu fico pensando que se um dia ela cair ou quebrar, acontecer qualquer coisa, eu vou sentir muito, porque eu realmente amo essa xícara. Ela tem tampinha e tudo. Então, vocês percebem que é um item que você ama, que você pega na mão assim, você dá até um agarrinho assim? É isso que a gente deve sentir, né? Não aquela coisa de, tá aí, né? Eu tenho. Eu ganhei. Não, tá dando certo ainda. Flávia, mas tem coisas que eu não posso me desfazer porque eu não tenho outra. Tudo bem? Você vai se desfazer de tudo aquilo que você puder e que você não amar, tá? Eu entendo
que existe, por exemplo, sei lá, hoje você não tem, vamos pegar assim, o seu cobertor ideal, aquele que você gostaria muito de ter. Mas o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai conseguir ter aquilo? Vamos colocar aí como meta para a gente ter apenas coisas que a gente ame dentro da nossa casa, né? Porque vai chegar um momento que você vai olhando para todos esses itens e vai sentir que de fato você ama todos eles, tá bom? Vai desapegando, vai comprando coisas novas, vai entendendo aí e ressignificando algumas coisas para você ter coisas que você ame dentro de casa. Não é uma boa ideia essa? A gente olhar e sentir que a gente gosta, né? Imagina você estar dentro do local acolhedor a ponto de você amar tudo que você tem ali. Não é muito legal, né? Eu acho que vale muito a pena aí essa ideia. Então vamos lá. Número 3. Isso é útil. Você tem até alguma função aí na sua casa, né? Porque às vezes você coloca, você tem, né? Você ama, tudo bem, mas aquilo ali tá te atrapalhando, né? Você até teve ali algum amor, por exemplo, vamos pegar uma motoquinha do seu filho quando era criança, sabe aquelas coisas de criança, um carrinho, qualquer coisa. Só que aquilo você troca de lugar no depósito, coloca na lavanderia, coloca no quarto que tá vazio e assim você vai trocando de lugar. Isso é útil? Não é mais útil para você. Foi útil, né? Porque esteve ali em algum momento, mas você vai ter foto dos seus filhos usando, você tem outras lembranças, coloca na tua lembrança isso, né? Não precisa estar ali no físico, atrapalhando a sua vida para que isso seja interessante, tá bom? Então, são detalhezinhos que às vezes a gente não consegue entender e de repente, sei lá, se você tem muitas coisas, você pode expor aquilo, colocar ou dar uma utilidade, né? Vamos continuar aqui com o exemplo do filho. De repente você tem lá desenhos, você tem uma pasta de desenhos, de cadernos, de coisas antigas dos seus filhos. Escolhe aquilo que você mais ama, aquilo assim, tipo, nossa, esse aqui eu vou ficar super feliz. Coloca numa moldura, coloca num quadrinho e expõe isso, para que isso seja de fato algo que você ame todas as vezes que você olhar, certo? Então, são pequenos detalhezinhos que vão aí fazer toda a diferença quando você olhar, você amar e isso for útil, porque amar também é uma utilidade, né? E também tem a utilidade de estar ali compondo a sua parede, deixando a sua casa mais bonita. Entende? Aonde eu quero chegar aí? Certo, né? Vamos lá para o item número 4. Está em boas condições? Porque às vezes a gente ama, né? Aquilo até tem uma boa utilidade, mas está ali numa situação que não tem mais porquê, né? Aí a gente já entra na questão até energética. Quando você olha aquela coisa toda velha, toda furada, toda, né? Tipo, não faz mais sentido isso pra mim, eu não quero mais. É essa energia que eu vou trazer pra mim, né? Então, imagina, amo minha xícara. Vamos voltar pra ela. Amo minha xícara. E aí, ela lasca. Fica aqui em cima toda lascada, toda feia. Não vai me ser útil, porque todas as vezes que eu for pegar essa xícara, eu vou olhar para ela e vou ter a impressão que eu vou machucar minha boca. Perdeu a utilidade, entende? Então, se você, mesmo que você ame isso e você não conseguir mais utilizar, não tenha na sua casa. Você está impedindo de receber coisas novas, porque eu amo a xícara, mas eu posso amar outra xícara, eu posso ter outra melhor que essa, né? Quando ela perder a função dela. Não tô querendo me desfazer ainda não, porque essa daí eu uso bastante, certo? Mas assim, acho que fica, né, bem compreensível aqui para você entender que de fato, quando a gente tem algo útil, né, ele tá aí, entra nas outras 3 utilidades, né, nas outras 3 funções que eu te falei aí, certo? Então vamos para a regrinha número 5. Tá, Flávia, eu tenho isso daqui, mas eu gosto muito, eu amo, contribui para minha energia, é útil e eu posso consertar. Fechado. Posso consertar é a próxima pergunta aqui que eu faria para vocês. Posso consertar. Se não puder, você vai ter que descartar. Se você puder, maravilha, você tem essa possibilidade, né? Mas faça.
tá? Faça, porque muita gente fica, eu vou consertar, e nunca conserta. E aí aquele negócio deixa, né, fica ali atravancando sua vida e a coisa não funciona, tá bom? Então, presta atenção se isso de fato vai fazer diferença para você, tá bom? Se você puder realmente levar para o concerto, levar para algum local, utiliza isso, né, a seu favor e realmente coloca aí em função novamente, tá? Porque se você deixar ali o tempo inteiro guardado, né, esperando o grande dia, a coisa não vai ser boa, certo? Então, observa aí qual que se é possível ou não consertar, tá bom? Vamos então para a lição número 6, a sexta regrinha. Junte por categorias, tá? Existe uma coisa que a gente faz, tá? E às vezes até para fugir um pouco dessa questão de achar que você tem muito, que é colocar as coisas em lugares separados, sabe? Você se engana, você tem lá um monte de copo, vamos pegar alguma coisa assim. Você tem 3 pessoas na sua casa, você tem 50 copos. E você nunca faz uma festa, tá? E para que você vai precisar de tantos copos? Só que aí você tem copo na cristaleira, você tem copo no armário, você tem copo no outro armário, que são os que você usa mais, que você usa menos, assim você espalhou as coisas. Você perde a noção do que tem, do tanto de coisas que você tem, tá? Então, qual vai ser o nosso combinado aqui? Você vai pegar e você vai juntar e vai deixar aquela categoria inteira sobre aquilo, tá? Todos os seus produtos de limpeza, todos os seus produtos de higiene pessoal, todos os seus livros, todas as suas revistas, né? Até porque na hora de guardar, de organizar isso, é muito mais fácil e você já tem ali onde você vai buscar, tá? Não tô falando que você vai deixar um livro na sua cabeceira e você não pode deixar os outros lá todos juntos, né? Tipo, cada um na sua casa, são 3 pessoas, cada um tá lendo um livro. 3 livros fora do lugar, isso não vai te causar um problema. Agora, se você tem livro, você tem um pouquinho de livro na cozinha, você tem um pouquinho de livro lá no escritório, você tem outro pouquinho de livro lá no seu quarto, no quarto do seu filho, assim por diante, você perde a noção e às vezes isso te faz mais mal do que bem, né? Porque você nem usa e tá ali, né? Pegando poeira, tendo que limpar o tempo inteiro e não é bacana, certo? Então, una tudo, todas essas coisas e aí você vai ter a real noção do que você tem e aquilo que você não utiliza mais, aquilo que não é útil, aquilo que você não ama, aquilo que não contribui para sua energia, certo? Então, eu acho que essa regra aí é bem útil, né, para que a gente consiga de fato desapegar, né? Eu acho que é uma das principais regras, na minha opinião. Vamos então para a regrinha número 7. Rever as crenças. Muitas vezes a gente fica apegado a algo porque a gente pagou caro, né? Porque aquela coisa a gente ganhou de alguém, porque você pode precisar um dia. Então são crenças, né, que a gente vai colocando aí e vão limitando a gente, né, a realmente desapegar. Inclusive até eu não tenho tempo para fazer o desapego, não consigo fazer o desapego. Eu sou uma pessoa que sou muito apegada e eu já tive problemas com pessoas assim de chorarem para fazer desapego, gente. E juro para vocês, um apego tão forte, sabe? Que a pessoa não queria fazer de jeito nenhum, clientes minhas. E o que acontece? São todas crenças, né? Não faz sentido a gente ter tantas coisas que a gente não consiga liberar espaço, né? Então, observa. O que acontece aí? Qual que é a sua crença? Ah, Flávia, eu não tenho tempo para fazer. Ótimo. Então, aquele momento lá, vamos primeiro pensar na prioridade, né? Porque eu acho que essa questão de tempo e dinheiro é prioridade. Não tenho dinheiro para comprar, não tenho tempo para fazer, é tudo prioridade. Então, aquele momento que você fica lá buscando filme na Netflix ou que você faz qualquer outra coisa que esteja ligada e, sei lá, coisas fúteis, e eu entendo que existe um momento que a gente não quer fazer nada de fato, mas o que você prefere? Qual que é a sua prioridade do momento, tá? Liberar espaço para trazer energia positiva, para trazer coisa nova, para atrair aí todas as coisas boas, ou ficar lá deitadona no sofá
o domingo inteiro. Você não precisa ficar o dia inteiro fazendo faxina, não é isso que eu tô te propondo, tá? Você simplesmente vai ficar um tempo, né? Hoje eu vou arrumar essa gaveta, ótimo. Hoje eu vou arrumar essa parte do meu guarda-roupa, ótimo. Hoje eu vou juntar todos os livros da casa, vou deixar aqui em cima da mesa, porque amanhã eu vou mexer, ótimo, tá? Então são coisas desse tipo que eu tô te dizendo. Você tem tempo, você só precisa aí colocar a prioridade, certo? Outra crença que eu falei é que, foi muito caro, o que eu vou fazer com isso agora? Exemplo meu, tá? Eu gosto, quando a coisa foi cara e eu tenho um pouquinho de apego, eu gosto de dar para pessoas que eu sei que vão usar, tá? Meus ursinhos de pelúcia, quando eu fui doar, por exemplo, eu tinha os ursinhos de pelúcia, eu ainda tinha uns 25 anos de idade, eu tinha um monte de ursinho. Quando eu fui doar todos eles, eu deixei só um, que foi o primeiro que meu pai me deu, aqueles ursinhos ali, eu olhava e eu falava, minha infância, né, aquela coisa. E aí eu tinha uma diarista na época que me falou de uma família bem pobrezinha, que estava precisando e tinha 2 filhas, acho que eram 2, eu acho que era. E aí eu resolvi fazer essa doação para elas, porque eu sabia que ia ter utilidade, né? Que realmente ali elas iam gostar. Geralmente eu dou para instituição ou para outros locais, mas essa foi específica, porque eu até hoje eu lembro, né? Faz 15 anos isso quase, e eu ainda lembro que foi dado para alguém específico, né? Essa roupa foi muito cara. Beleza. Doa para alguém que você sabe que vai gostar, uma amiga sua, um parente seu, né? Ou em algum local que você frequente. Doe para alguém, isso eu acho que ajuda muito quando a gente tem essa sensação de foi muito caro. Se você não tiver para quem doar, foi muito caro, desapega de qualquer forma e pensa na coisa boa que você vai estar atraindo porque aquilo não tem mais função na sua vida, né? Então, vale a pena aí desapegar, tá? Eu posso precisar, essa aí é fatal. Eu posso precisar é uma crença assim de... Eu lembro do meu pai, toda vez que eu falo sobre isso, porque ele é desses, que sempre fala, mas isso daqui foi útil. Aí quando acontece, ele tem lá 1.500 cacarecos. Quando a gente precisa de um cacareco, tá vendo? Eu avisei que uma hora a gente ia precisar. Mas o quanto que aquilo, né, trava a vida dele, o quanto que aquilo impede que as coisas fluam, tá? Porque quando a gente fala aí de tralha, de bagunça, de coisas que a gente não usa mais, isso vai travar a nossa vida, entende? Então, por isso que é importante a gente desapegar. Então, primeiro que a gente está mandando a mensagem para o universo de que quando você precisar, você não vai poder comprar, você não vai achar, você não vai ter, né? Então, quando você desapega e você deixa fluir as coisas na sua vida, de fato as coisas acontecem muito melhor, né? Porque você deixou ir. E aqui falando um pouquinho sobre tralha também. Tralha a gente não consegue arrumar, tá? Então, quando a gente tem aí coisas que são impossíveis da gente conseguir manter em ordem, isso é uma tralha, tá? Então, observe, essa é uma das regras principais sobre organização, né? Então, reveja aí esse princípio, porque de fato vai fazer diferença, tá? E entendemos aqui sobre as crenças, né? Sobre várias crenças que a gente vai criando e você deve ter a sua. Então, reverte isso, né? Ressignifica, dá uma nova função aí, entenda o que você está sentindo e bola pra frente, certo? Vamos lá. A dica número 8 agora, né? Tenho mais do que preciso. E quem nunca passou por isso? Às vezes você compra um negócio que está na promoção, daí você já tinha em casa, daí tem outra coisa ali e você ganha de alguém e às vezes você fica com mais do que você precisa. Eu teve um final de ano, gente, que eu ganhei tanto hidratante e aí eu ganhava, minha esposa ganhava junto também, tá? Então os 2 presentes vinham iguais, então sei lá. A gente deve ter ganhado uns 10 hidratantes. Eu falei, tá, isso aqui vai vencer em 2 anos, a gente nunca vai usar. O que eu fiz? Doei. Simplesmente doei. Escolhi aqueles que eu gostei mais e doei, porque a gente não ia ter utilidade. Aquilo ia vencer dentro da minha casa. Dei para as pessoas. Porque não tem sentido a gente ter mais do que a gente vai precisar, né? Mais do que a gente vai utilizar ali.
E eu não tô falando num sentido de escassez, tá? Porque às vezes você fica pensando ali, se eu pudesse eu seria minimalista, mas eu ainda não tô preparada para isso. A gente ter ali o necessário é bem bacana, mas eu não tô dizendo tipo, você precisa ter só tantos calçados, por exemplo, você não pode ter coisas a mais. Não, não é sobre isso. É sobre o que você usa e o que você não usa, tá? Então, não é uma questão de... o excesso aqui é exatamente daquelas coisas que perdeu a função total para você, tá? Então, se você tem mais do que você precisa, então reveja aí qual que é o papel dessas coisas. Lembra da regrinha lá de juntar tudo? Então, depois de que você juntou tudo, você vai conseguir ver se você tem mais do que você precisa, certo? Vamos então para nossa regrinha número 9, que é a nossa última regra, né? E eu acho que essa é uma lição de vida para tudo, que é: feito é melhor que perfeito, tá? Eu aprendi isso a duras penas, porque a gente tem a mania, né? Eu pelo menos tenho mania de querer ficar, não, mas agora não vai dar porque eu não vou ter tempo suficiente, não, eu não tenho o organizador correto, eu não tenho a prateleira que eu queria colocar, e aí você vai deixando para depois, E existe outra frase que eu gosto muito, que é assim: quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, tá? Então, quando você entra em movimento e a energia vai fluindo e as coisas vão acontecendo, aí dá tudo certo, tá? É exatamente isso que significa feito é melhor que perfeito. Quando você começa as coisas, o feito vai ser muito melhor do que o perfeito, porque perfeição a gente nunca vai achar, né? Então, quando você se dispõe aí a fazer mais por você, a deixar ir, né, de fato, aí vamos, coisas que a gente não quer mais ir embora, isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, eram essas coisas que eu queria trazer aqui pra você. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase que eu achei muito bacana, do Leandro Carnal, que diz assim: não viva num depósito, viva num lar. Eu acho que tem tudo a ver aqui com esse vídeo, porque muitas vezes a gente fica lá juntando e não tem tempo para viver nesse lar, né? Só fica cuidando de um monte de coisa e, né, lembra das tralhas que eu falei lá? Fica arrumando tralha, colocando coisa daqui para ali e não tem tempo de viver nesse lar, não tem tempo aí de descansar, de ser uma pessoa mais feliz, tá bom? Então, não viva num depósito, viva num lar, bom? Um beijo, gente, até o próximo vídeo.